Grande Landinho Mineiro! E aí, preparado pra jogar nas 11 hoje? Calma. Hoje eu vou jogar nas 5. 5 competências da redação. Valeu? Saiu a cartilha da redação do Enem 2017. Olha a cara dela aí. Não baixou ainda? Então corre lá em portal.inep.gov.br e baixa o PDF. Aí você me pergunta, tá, mas pra que eu preciso dessa cartilha nova? Quem responde é o nosso craque Rômulo Bolivar. E aí, professor? E aí, quanto tempo, hein? Quanto tempo? Estamos de volta. E aí, professor, tem muita gente que tá insegura porque quem corrigia a redação do Enem era a Sebrasp. E agora é a VUNESP. E aí? Cada Enem que surge é um novo desafio para o candidato. São novas questões, são novos temas a serem tratados e na redação é a mesma coisa. Recentemente, o INEP publicou uma declaração de que não houve mudanças na grade de correção. Então, todo ano a grade é a mesma, mesmo com a banca antiga. Isso não quer dizer que o tipo de correção ou divisão sobre o texto será o mesmo. Por quê? Isso depende de N fatores, da interpretação da banca naquele momento sobre aqueles padrões, aqueles critérios que foram apresentados e depende também da adequação desses critérios ao tema proposto. Vou te dar um exemplo. Quando o tema do texto ou o tema da redação é persistência da violência contra a mulher, o candidato que fale só sobre violência contra a mulher e não fale sobre persistência, ele tangenciou o tema. Então, o tangenciamento que é punido naquele critério de correção, nesse ano vai ser dessa forma. Agora, quando se fala de efeitos da lei seca no Brasil, se a pessoa fala sobre a importância da lei seca e se esquece dos efeitos, aí já temos um novo, apesar de a grade ser a mesma, a gente tem uma nova interpretação do que seja tangenciamento. Ou seja, como a interpretação mesmo da banca é algo necessariamente sigiloso e como o tema também é sigiloso, só vai saber na hora, o que o aluno deve focar? Tentar fazer um bom texto e tirar da cabeça de que existe apenas uma única forma de fazer um bom texto. Existem várias possibilidades. Estude as competências, estude a grade de correção, a cartilha está aí e faça o seu melhor e você vai ser feliz na hora da redação. E essa nova versão da cartilha bate muito na necessidade do projeto do texto, né? O que acontece? Existem dois tipos de coerência temática no texto. A banca deu um tema, às vezes todos os parágrafos estão dentro do tema, só que esses parágrafos não se relacionam entre si, não se relacionam com o projeto de texto que é apresentado na introdução. Então, quando um problema, um tema é apresentado na redação, o aluno pode optar, geralmente, por ir pelas causas ou por ir pelas consequências. Ele pode demonstrar aspectos positivos e negativos relacionados ao tema. Agora, um aluno que promete, na introdução, falar sobre causas e durante o texto, por exemplo, só fala sobre consequência, ele quebrou a coerência temática interna do texto. Ou seja, aquele projeto, aqueles itens que aparecem na introdução devem ser retomados e aprofundados durante a escrita do aluno. Algumas coisas podem zerar a redação. Bora recapitular? Vamos sim, isso é muito importante. Põe aí na tela pra gente, por favor. Primeiro, fuga total ao tema. Muitos candidatos, acredite nisso, vão para a hora da prova com a redação decorada. Sabem que é sobre um problema social, chega lá, lembra e copia. Isso não funciona, nunca funcionou e isso não representa uma novidade para zero. Não obediência à estrutura dissertativo-argumentativa. Então não pode ter passagem de diálogo, você não pode colocar poesia, fazer verso, fazer rima, porque isso descaracteriza a tipologia que é exigida pela banca. Extensão de até 7 linhas, se você fizer um texto demasiado curto, a banca nem corrige, ela nem lê. Cópia integral dos textos motivadores ou da proposta de redação ou dos textos motivadores apresentados no caderno de questão. Ou seja, os textos motivadores devem ser entendidos apenas como algo que, de fato, inspira o aluno a escrever, jamais como algo, como um trecho a ser copiado. Paráfrase é outra coisa. Você pode, sim, pegar o texto, transformar aquilo em outra frase, em outra declaração e empregar dentro do seu texto. Agora, copiar deliberadamente conduz ao zero. Impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação, a pessoa que rabisca em cima do texto ou coloca um palavrão.
parte deliberadamente desconectada do tema proposto. Qualquer recadinho, qualquer coisa que apareça no texto, como apareceu outro ano, hino do Flamengo, receita de miojo, tudo isso pode conduzir o candidato ao zero. Assinatura, nome, apelido ou rubrica fora do local devidamente designado para assinatura do participante, o texto tem que ser corrigido com isenção. Qualquer marca textual que possa quebrar essa isenção condena o texto. Texto integralmente em língua estrangeira, modalidade padrão da língua portuguesa é critério, diz respeito aos direitos humanos e folha de redação em branco, mesmo que haja texto escrito na folha de rascunho. Ou seja, o candidato não pode considerar, não deu tempo de passar limpo, o candidato não pode contar com o seu rascunho para ter a prova corrigida. Outra coisa, em 2016 o manual não explicava o que são partes deliberadamente desconectadas do tema proposto. Esse ano tem. Por quê? Às vezes, o aluno consegue falar bem sobre o tema e consegue não preencher tantas linhas quanto ele gostaria. Antigamente, o aluno poderia, por exemplo, colocar ali dentro a tal da receita do miojo, o hino do Flamengo, que a banca não tinha como, pela grade de correção, zerar a redação do aluno. Por quê? Ela mandou falar sobre o tema e ele escreveu. Mandou cumprir o número de linhas e ele cumpriu. Ela considerou o que está de bom e ela descartou o que está de ruim. Só que isso gera um certo incômodo, acaba vindo à mídia e numa tentativa meio que desmoralizar uma banca que está ali para ajudar as pessoas a acessarem o nível superior. Tem candidato que diz que pedir para ele defender os direitos humanos é o mesmo que pedir para ele ser falso. E aí? Então, esta fala eu ouço mais na voz de alguns grupos políticos do que propriamente dos estudantes. A verdade é o seguinte, via de regra, uma prova não deve ter um cunho ideológico. E quando a gente fala em direitos humanos, a gente está, sim, impondo uma ideologia. Só que a ideologia do respeito aos direitos humanos, ela é uma ideologia amplamente agasalhada por nossa sociedade. Via de regra, a sociedade está a favor dos direitos humanos. Então isso é bom, porque isso acrescenta uma reflexão a mais do que é simplesmente estrutural, que é simplesmente argumentativa. Você contribui também para a formação humana do aluno. Só que alguns candidatos são a favor, por exemplo, de uma morte, de uma violência, de uma agressão, e a banca costuma apenar esse tipo de postura, sim. Então gera a polêmica. Se ele escreveu tão bem quanto os outros, só porque ele desrespeitou os direitos humanos, por que o direito dele de cidadão foi desrespeitado em ter ou não sua redação corrigida? Depois, a cartilha vai para 5 competências da redação. Direto para aquela câmera ali, a hora da verdade, professor. Tem como fazer a redação com a cabeça lá nas 5 competências? Não tem, e não é para isso que você deve escrever. Na verdade, você pratica se orientando pelas 5 competências. Mas na hora da redação, é pensar no tema, é pensar no problema social, porque, via de regra, toda a redação do Enem tem como contra-reflexo um problema social e fazer o seu melhor para comprovar o seu ponto de vista. Agora sim, você observou o texto. Estou repetindo ou não estou repetindo palavra? As competências, elas ajudam a gente a moldar o texto. Então, bora recordar, professor? Primeira Claro. competência. Domínio da modalidade padrão escrita da língua portuguesa. A língua portuguesa não é única. Nós temos a língua utilizada para conversar com os nossos amigos, a língua utilizada para conversar com os nossos pais. Agora, existe uma língua chamada modalidade padrão, que deve ser o mais isenta de marcas pessoais possíveis para que ela alcance, via de regra, um maior número de pessoas. Nesse sentido, que a redação, que é um texto que busca essa isenção na modalidade escrita, exige esse tipo de domínio do candidato. Questão de vírgula e questão de crase, que os alunos costumam errar muito na prova. Vírgula pode ser obrigatório, pode ser facultativo e pode ser proibido. Então, chegou na hora da prova, você está seguro em relação ao uso da vírgula, e eu vou estender a mesma coisa em relação ao uso da crase, empregue a crase, empregue a vírgula. Agora, se você está na dúvida, acha que pode ter ou não, a dica é não chutar. Por quê? Pode ser proibido, pode ser facultativo e pode ser obrigatório. Então, se ele deixa de usar, não sabendo, a possibilidade do acerto é bem maior do que a possibilidade de erro. Nossa missão hoje é te dar o passo a passo para você entender o guia de redação do Enem 2017 e se dar bem.
Vamos para a segunda competência? Compreender a proposta de redação e desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Show de bola, mas traduz. Basicamente, essa competência é um pouquinho mais complexa porque ela une, ou ela requer do candidato duas habilidades aí, ou duas subcompetências. Uma, ele tem que dominar a estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão, com aquele propósito de apresentar tese e comprovação. Segundo, verifica também a qualidade do repertório sociocultural que o aluno traz para o texto. Como é que ele mostra que, além das aulas de língua portuguesa, na redação dele, ele frequentou a aula de biologia, a aula de história, como é que ele une outros conhecimentos dentro da redação. Na página 19 da cartilha tem um box. Põe aí na tela. Importante isso, hein? Se a redação fugir do tema ou não atender à estrutura, ela nem é avaliada. Nem é avaliada. O tangenciamento é uma preocupação. E o que acontece? Às vezes, o aluno se empolga tanto com o tema que ele quer apresentar a causa do tema ou a consequência do tema que ele se distancia do próprio tema. Então, se o tema for, por exemplo, violência, e ele acha que a violência é causada pela falta de educação, aí ele acaba, sem querer, fazendo uma redação sobre a educação, a importância da educação para a sociedade, e se esquece da própria violência, que é o tema apresentado pela banca. Terceira competência, essa é a que fala do tal projeto de texto, né? Sim, é importante ter projeto de texto e ter também marca de autoria. Essas duas coisas se complementam. Então, primeiro, como nós já dissemos, aquilo que o aluno promete no primeiro parágrafo tem que ser desenvolvido durante o texto. Nós já falamos que ele não pode querer apresentar aspectos positivos e negativos, se distrair durante o texto, só apresentar aspectos positivos que ele vai falhar com esse projeto. Agora, além de trazer informações para o seu texto, ele precisa ter posicionamento. Então, nessa competência 3, a banca avalia também se o grau de informatividade, ou seja, de citação, de informação de mundo que ele traz para a redação dele, está apagando ou está se sobrepondo demais à crítica à sociedade ou aos fatos que ele imprime no seu texto. Outra coisa importante, lá na página 21, tem um item chamado Resumindo, que fala sobre não haver saltos temáticos. E aí, professor, o que é isso? O salto temático é algo que às vezes está claro na cabeça do candidato, mas não está claro na cabeça do leitor. Isso é perigoso, porque o leitor, nesse caso, vai ser a própria banca. Então, às vezes, faz sentido, para comprovar um argumento, mostrar diversos aspectos. Agora, tem que ficar clara para a banca a proposta de encadeamento textual que ele está fazendo. Se ele quer, por exemplo, como eu já disse aqui, demonstrar um aspecto positivo e um aspecto negativo, ele tem que indicar antes, por meio do projeto textual, que a intenção dele é mostrar os dois lados. Porque simplesmente fazer um parágrafo sobre o aspecto positivo, colocar um ponto final e do nada demonstrar o aspecto negativo, a banca fica meio desorientada, sem saber o que ele quer comprovar com aquilo ali. Quarta competência, professor. Vai lá. A quarta competência é importantíssima, porque ela lida também com a maneira pela qual o nosso pensamento é materializado no texto. Então, isso é um despertar, isso é uma campainha que tem que estar na sua mente. Eu estou repetindo palavras. Depois, eu estou usando conectivos para amarrar um parágrafo ao outro, os chamados conectivos transfrásicos. E outra, eu estou amarrando internamente uma frase ou outra, ou eu só me valho de ponto ou de vírgula para amarrar essa sequência textual. Isso é muito importante e vale ponto. Sem perder tempo, quinta e última competência. A quinta e última competência tem a ver com a proposta de intervenção. É aqui que ele precisa se colocar no lugar da pessoa que está sofrendo com aquele tema, ou melhor, com aquele problema social ligado ao tema, e propor alguma coisa que represente ou uma mediação do problema, ou uma solução do problema, ou uma atenuação do problema. Então eu bato sempre nessa tecla. Dois grandes mitos aí. Proposta de intervenção tem que resolver o problema que está envolvido no tema. Não é necessário. Às vezes é muito complexo, nem as políticas públicas de anos resolveram ainda. Outro mito também, sem fugir um pouco da pergunta, é a questão do uso da primeira pessoa, que os candidatos temem muito, e o uso da primeira pessoa na redação não é proibido. Ele pode dizer percebemos, analisamos, convém discutirmos. Agora, na proposta de intervenção já é mais perigoso usar a primeira pessoa, porque quem é esse candidato? Ele se identifica como cidadão,
como um profissional ou como estudante, aí a gente tem várias dicas de agentes sociais para serem usados na proposta de intervenção, como o governo, como a mídia, como a família, como o próprio cidadão comum, enfim, há vários agentes. Agora, uma proposta, uma declaração, ela tem que ter um agente eficaz relacionado ao problema. Ela tem que ter uma ação bem explicada para que as pessoas saibam, o que o governo deve fazer? O governo deve agir. O que as pessoas precisam fazer? As pessoas precisam refletir. Essas ações abstratas, elas não são compreendidas como uma boa proposta de intervenção. O que é o governo agir? É criar uma lei, mas criar uma lei como? Dá um exemplo. Qual é a finalidade dessa lei? A população deve refletir. Mas o que a população reflita? O que ela vai fazer se ela se refletir? Ela vai mudar a postura dela. Então, tira o refletir, então a população deve mudar sua postura, fazendo isso, fazendo... A exemplificação, ser o mais claro possível, é muito importante. Qual é o cuidado que deve tomar? É muita informação junta numa conclusão. Então, tome cuidado para não fazer uma frase muito longa. É indesejável que cada parágrafo do texto apresente uma frase única. Não é obrigatório, mas a dica é: procure manter cada parágrafo com uma média de 3 frases, porque isso ajuda a organizar as ideias para quem escreve e ajuda a perceber as ideias a quem corrige. Professor, o papo tá bom, tá bacana, mas aqui a gente gosta de exemplo. Trouxe alguma coisa pra gente? Eu trouxe uma redação feita por mim. Toda dobradinha. Sua? Exato, do fundo do meu coração, hein? Olha. E aí, pode falar, não? Antes eu quero saber o que seus alunos dizem quando você fala que escreveu uma redação. Quando eles descobrem, eles falam assim: eu sabia, por que eu faço? Em sala de aula, quando os alunos já estão mais maduros escrevendo, eu faço eles produzirem textos e depois trocarem. Um corrige o texto do outro e depois, quando a gente faz uma nova correção, eles combinam entre si, comparam entre si o que marcaram. E aí eu dei a minha redação para eles corrigirem. Eles ficaram procurando uma coisa ali, outra coisa ali. Falou: mas isso aqui, professor, esse texto aqui, o que está acontecendo? Eu falei: esse texto é meu. Aí eles falam aquela, né? Então foi você que fez. Mas essa redação aqui, eu não sei. Eu escrevi essa redação em 17 minutos. Vamos ver. Depois eu passei a limpo, fiquei passando a limpo por dias. Mas. não, até que foi essa que foi rápida. Pode ler ou não? Eu não sei se vou dar 1000. Do fundo do meu coração. Vamos lá, então. Vai lá. Introdução, primeiro parágrafo. As pessoas podem dizer-lhe para manter a boca fechada, mas não podem impedi-lo de ter sua própria opinião. A frase de Anne Frank, uma das vítimas da perseguição nazista aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial, permite-nos refletir sobre a necessidade humana de comunicar-se plenamente e emitir juízos de valor acerca do mundo em que vive. Nesse sentido, convém analisarmos as principais razões para a manutenção da plena atividade de imprensa no Brasil. Então, só para nortear a leitura dessa redação, qual foi o tema? Liberdade de imprensa no Brasil. Eu já comecei usando uma citação de Anne Frank, que é uma das maneiras de eu demonstrar domínio de outras áreas de conhecimento, demonstrar um repertório sociocultural. Só que apenas isso não bastaria. Eu vou ter que contextualizar essa citação durante o texto. Depois eu tenho o meu posicionamento, eu sou a favor da manutenção da imprensa no Brasil, da liberdade de imprensa, só que eu termino esse primeiro parágrafo apresentando, por meio do encaminhamento argumentativo aqui, após o nesse sentido, apresentando o meu projeto de texto. Quando eu digo na última frase do primeiro parágrafo, nesse sentido, convém analisarmos as principais razões para a manutenção da plena atividade de imprensa no Brasil, eu estou dizendo para a banca que no meu desenvolvimento eu vou falar sobre aquilo que motiva, eu vou falar sobre as razões. Se durante o desenvolvimento eu falar sobre outros elementos, eu vou estar fugindo desse projeto textual apresentado na introdução. Então, segundo parágrafo aí, que é o primeiro do desenvolvimento. De acordo com o portal de notícias EBC, o Brasil ocupa a posição 103 no último ranking mundial da liberdade de imprensa. Violência física a jornalistas e projetos de lei para censurar conteúdo informativo na mídia representam apenas alguns dos vários obstáculos que a informação enfrenta para alcançar a população. Em um Estado democrático de direito, é inadmissível que as relações de poder se oponham à formação crítica do povo que elege seus representantes.
O que acontece aqui? Eu tenho 3 frases nesse parágrafo, foi a maneira que eu encontrei de fazer o meu parágrafo ser mais organizado. Como eu disse, não é obrigatório, mas é uma boa dica para quem tem dificuldade de organização textual. Agora, deixa eu terminar o segundo do texto, esse último parágrafo. Em um Estado democrático de direito, é inadmissível que as relações de poder se oponham à formação crítica do povo. Essa última frase é o que a gente chama de marca de autoria. É a última frase em que ele, depois de ter apresentado os dados, ele se indigna com aquela situação. Então, próximo parágrafo, terceiro do texto, segundo do desenvolvimento. Apesar de viver escondida por 2 anos, Anne Frank enfrentou os desafios do isolamento com sua família por meio da escrita do seu diário, o qual comunica atualmente ao mundo os riscos que ações autoritárias podem trazer à humanidade. Em nosso país, a corrupção figura como um dos principais problemas sociais, sobretudo na administração pública, que muitas vezes negligencia os interesses da população. Desse modo, quanto melhor informada for uma sociedade, maior será sua capacidade de proteger-se contra medidas que ameacem sua segurança. Então, primeiro, houve aqui o emprego das expressões muitas vezes. Alguns alunos radicalizam e querem dizer, por exemplo, que que todo político é corrupto, e isso é um absurdo de se dizer porque está fazendo uma generalização. Quer dizer, por exemplo, que bandido bom é bandido morto, que não há solução no caso do bandido. Qualquer ação de generalização pode ser nociva à sua argumentação. Então aqui houve uma modalização. Muitas vezes o poder público deixa a desejar, ou algumas vezes em relação à prioridade que deve ser dada ao cidadão. Então, quando se diz, desse modo, quanto melhor informada for uma sociedade, maior sua capacidade de proteger-se, mais uma vez você tem nesse parágrafo a marca de autoria. É o comentário, o posicionamento do autor diante dos dados que foram apresentados anteriormente. Show de bola. Partiu conclusão. Conclusão é onde eu resolvi apresentar a proposta de intervenção. Não é obrigatório apresentar a proposta na conclusão. Agora a dica que eu dou é, deixa para a conclusão, que fica mais icônico, mais organizado, fica até mais fácil de se ler e compreender. Portanto, o exercício pleno da imprensa representa a condição básica para a existência de um Estado realmente democrático. A realidade vivida por Anne Frank durante a ocupação nazista está diretamente relacionada ao cerceamento de direitos em seu tempo. Nesse sentido, é necessário que o governo federal, por meio do poder legislativo, implemente medidas mais severas que assegurem a atuação jornalística. Criação de delegacias especializadas, fiscalização ostensiva e equipes especificamente treinadas contra censores da informação. Espera-se, com isso, garantir não apenas a atividade livre da imprensa, como a manutenção da democracia no Brasil. Então, quais são os elementos que aparecem aqui nessa proposta de intervenção? Primeiro, mais uma vez se retomou o contexto da Anne Frank. Você vê que é uma citação que não está relacionada apenas a um parágrafo do texto, mas ela percorre todo o tecido textual. Segundo, você tem o agente social, que é o governo federal, por meio do poder legislativo. Aí eu tenho uma ação, implementar medidas mais severas. Aí eu vou explicar esta ação. Como é que é essa medida severa? Que assegure a atuação jornalística. Olha eu detalhando aqui. Criação de delegacias especializadas, fiscalização ostensiva, equipes especificamente treinadas contra os censores. Aí, por último, eu resolvi colocar numa frase diferente, porque ia ficar muito grande essa frase. Espera-se, com isso, garantir não apenas a atividade livre da imprensa, como a manutenção da democracia no Brasil. Aí eu apresentei a finalidade dentro do parágrafo, isolada em uma última frase. Eu não sei se essa redação vale 1000, não. Vale 1000, produção? Ô, Renatinho, e aí? Vale 1000? Vale? Vale 1000, 4.000, tá? Então é 1000. Professor, muito obrigado pelo bate-papo, viu? Boa prova a todos, não é isso? É isso, Estamos na torcida. Estamos na torcida. Muito obrigado, professor. E você que tá sempre ligado, vai lá em youtube.com/TV Escola, pega o link do programa e manda pra geral. Tá chegando a hora de todo mundo fazer bonito na redação. Até a próxima!